16. Amém? Como nós acabamos de ler, vai tratar sobre um momento muito importante. Vai tratar sobre a passagem dos discípulos pelo mar. Todos nós já ouvimos falar dessa palavra, ou até mesmo louvores sobre essa palavra. Glórias a Deus. Mas o interessante, o que esses dias atrás o Espírito Santo do Senhor tem dirigido a mim com essa palavra, é que os discípulos, eles estavam saindo, acabando de sair de um milagre, que foi a multiplicação do pão e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos. No início, alguns versículos atrás, você podemos notar que quando Jesus olha para aquela multidão inteira, Jesus olha para um dos discípulos chamado Filipe e fala assim para ele, vou falar aqui no nosso português, entre linhas falando, fala assim para ele, o que vamos fazer? Como vamos alimentar toda essa multidão? O discípulo chamado Felipe, ele olha para Jesus e fala o seguinte, olha, nem se a gente tivesse muito dinheiro, ainda não seria o bastante para comprar pão suficiente para alimentar toda essa multidão. E o que chama a atenção, mais um outro versículo, é que Jesus naquele momento, quando ele pergunta, não que ele não saiba o que fazer, mas ele pergunta testando, aprovando, ou até mesmo olhando em que grau está a intimidade de Felipe. Glória a Deus. Ele pergunta para Felipe, não é porque Jesus não saiba fazer, mas ele pergunta para Felipe para ver se durante a caminhada, se durante a convivência que ele está tendo com Jesus, ele já teve uma, como podemos dizer, experiência com ele já. Ele pergunta, o que vamos fazer? Se Jesus naquele momento está perguntando, o que vamos fazer? É como se Jesus estivesse falando, olha, eu já falei para você o que você deve fazer. Você já viu o suficiente o que pode acontecer. Então, o que vamos fazer? Diz para mim. Mas, para surpresa de todos, Felipe responde não uma resposta à altura. Ele responde apenas aquilo que ele consegue ver. Ele responde apenas aquilo que está dentro da limitação humana. Ora, eles estão diante de mais de 5.000 pessoas. Eles estão diante de uma multidão que está com fome. Já ouviram a palavra, mas estão com fome. Jesus pergunta isso para eles e obtém uma resposta não desejada. O que podemos aprender com isso? A primeira coisa que o Espírito Santo do Senhor me ensina com isso é que às vezes o Espírito Santo do Senhor nos permite passar por uma situação aonde o Espírito Santo do Senhor, por muitas das vezes, chega até a nós quando a gente se encontra em uma tribulação, quando a gente se encontra em uma provação grande. E por muitas vezes para mim já chegou e falou assim, Magno, e agora? E agora? Mas irmão Magno, o Espírito Santo do Senhor pergunta isso? Sim, pergunta. O próprio Jesus perguntou para Felipe nos versículos passados aqui, Felipe, e agora? O que vamos fazer? E podemos então perceber a voz do Espírito Santo nos falando, diante dessa tribulação, diante dessa provação, o que você vai fazer? Qual vai ser a tua escolha? Qual vai ser a tua atitude a partir de agora? Diante do que você aprendeu, o que você vai fazer agora? Diante do que você viu, diante do que eu fiz, o que você acha que vai acontecer agora? O que você vai fazer? Qual vai ser a tua escolha? O que vai se suceder? Mas, quando o Felipe fala isso, aparece na história um jovem que possui alguns instrumentos para que o Espírito Santo, para que o próprio Jesus viesse a realizar
aquilo que ele já sabia que iria fazer. Glória a Deus. 5 pães Glória a Deus. e 2 peixes. Deus. Na nossa visão humana, isso seria impossível alimentar diante daquela multidão inteira. Mas a segunda coisa que o Espírito Santo do Senhor esses dias me fez saber, diante da minha vida mesmo, que ao invés de nós estar querendo murmurar, criticar, ficar pensativo, o que vai suceder, começa a pegar essas coisas e levar para o mundo espiritual. Aleluia. Começa a levar essas coisas para o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Porque quando a gente não consegue executar uma coisa, o Espírito Santo do Senhor está ao nosso lado dizendo: eu já te fiz saber, eu já te mostrei, eu já te provei que eu sou capaz de fazer aquilo que você não consegue fazer. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso alcançar aquilo que você não consegue. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí, por muitas das vezes, eu, ou até mesmo você, nos perguntamos: mas Senhor, o que eu sei fazer? Porque em nossa natureza humana, a gente tem em nossa mente que só consegue chamar a atenção de Deus, que só consegue fazer a obra do Senhor, se você estiver bem estruturado, se você estiver bem alto, tiver muitas coisas para fazer, e você e eu acabamos que buscando coisas que não é para a gente estar buscando. Mas somente aquilo que Deus liberou sobre a tua vida é o suficiente para alimentar, é suficiente para alcançar toda essa demanda, toda essa luta, e para que Ele possa dar um livramento na minha e na sua vida, é necessário que eu e você use o que Deus nos Glória a Deus. Aleluia. É necessário que o Espírito Santo do Senhor venha ter liberdade de habitar, de trabalhar dentro de nós. Mas para que isso venha acontecer, é necessário que eu e você paramos de querer colocar limitações naquilo que é ilimitado diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Resumindo aqui, Jesus multiplicou, mandou sentar no grupo de 5.000. 5 aqui, mais ali, reuniu. Agora, outra coisa que eu observo aqui na palavra do Senhor é que Jesus, ele não opera a multiplicação antes que ele mande os discípulos reunir, organizar. Você não vai encontrar na Bíblia da seguinte forma: e Jesus multiplicou e depois mandou se organizar. Não. Primeiro se organizaram, depois a multiplicação. Eita glória. Para mim conseguir o que eu quero de Deus, ou melhor dizendo, vamos para mais alto, mais importante, para a gente conseguir a nossa salvação, não é de qualquer maneira. Para a gente conseguir o objetivo nosso, é necessário que haja organização. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É necessário que haja organização, tanto na minha vida, quanto na sua vida. Mas, irmão, eu possuo uma promessa, e já faz muito tempo, e até agora não se cumpriu essa promessa. Só que eu não sei o que fazer mais. Eu já tenho uma palavra para te dizer. Está faltando apenas uma coisa: organização. Deus, o Senhor, Jesus, Espírito Santo não trabalha em lugar desorganizado. Glória a Deus. Aonde está aqui escrito na palavra do Senhor: e mandaram-se sentar 5.000. Quando foram organizados, houve-se a multiplicação. Amém, Jesus. Quer alcançar o milagre? Comece a olhar para você mesmo. Quer obter alguma resposta? Como fala o apóstolo Paulo, examine-se a si mesmo. Mas eu não estou falando apenas de examinar disso daqui de roupa. Eu não estou falando de organizar apenas de uma gravata, ou posição humana, ou posição de cargo, ou posição financeira. Eu estou falando também de organização da vida espiritual. A vida espiritual, irmãos, ela é tão sensível, que por um olhar
o Espírito Santo do Senhor já te entristece. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. E é necessário que a gente venha nos alinhar diante da palavra, diante do Espírito Santo, Aleluia, diante de Jesus, diante de Deus. Hoje em dia, o que nós mais vemos em campanhas é para pedir A, para pedir B, para pedir C. Mas dificilmente você vê uma campanha ou um culto dizendo o seguinte: hoje não vamos pedir nada, vamos só agradecer. Aleluia. Ou melhor Glória a dizendo, Deus. vamos adorar. Glória a Deus. É muito difícil muito difícil você, muito difícil outro tipo de pessoa, em uma determinada oração, seja madrugada, seja campanha, seja qual for a oração, você começar e terminar a oração apenas adorando e não pedindo. Verdade. Glória a Deus. Pedimos. Aleluia. De 100%, 80% pedimos. É o chamado crente metralhadora, aonde quando ajoelha, sai disparando petições para quanto que é lado. Mas, Magno, você está falando que o Senhor não está me ouvindo, você está falando que o Senhor não pode cumprir tudo aquilo, você está falando que Deus não está ouvindo a minha oração? Não, eu estou falando que o Senhor está ouvindo todas elas. Mas para que o Senhor venha cumprir, é necessário que a gente venha nos colocar diante do Senhor. E para a gente se colocar diante do Senhor, é necessário, é preciso se organizar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É Glória a verdade. Organização. É Glória a necessário. Deus. Feito todos esses milagres, estou terminando, irmãos. Feito todos esses milagres, Jesus vai para o monte orar. Deus te usar, irmão. Glória. Quando Jesus sobe o monte para orar, dá uma ordem. Qual ordem? Atravesse o mar. Gente, escute. Se você não conseguiu pegar nada até agora aqui, a partir de agora vai pegando. Os discípulos acabaram de ver o sobrenatural de Deus, de Jesus, multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, alimentou, sobrou, adoraram, glorificaram, viram o milagre. Jesus ordena que eles mandem atravessar o mar. E quem sabe, por que também não falar, eles entraram no barco alegres, satisfeitos, dando glória. Aleluia. Mas quando chega no meio do mar, as ondas começam a se levantar. O vento sopra. E os discípulos ficaram com medo. Mas espera aí, irmãos. Mas os discípulos não acabaram de sair de um milagre? Sim. Os discípulos não acabaram de ver o sobrenatural de Deus? Sim. Mas diz a palavra do Senhor, e tiveram medo. Glória a Deus. E tiveram medo. Eu imagino naquele momento, os discípulos agoniados, gritando de medo. Porque não é fácil. Você já imaginou essa situação? Um pequeno barco no meio do mar, as ondas gigantes, o vento soprando? Eu ficar desesperado. Mas os discípulos estão com tanto medo que o medo acabou tampando a visão espiritual deles. Observem, eu vou repetir. Eles estão no meio do mar. As ondas gigantes estão querendo tombar o barco. O vento está soprando. O vento do oceano, o vento do mar, não é esse vento que nós estamos acostumados a sentir aqui. É mais forte. Está soprando. Mas o medo está tão grande que eles não conseguem ver que eles estão vivendo, estão presenciando um milagre de Deus. Aleluia, Deus. Que milagre é esse? O milagre do barco não ter virado. Você não vai encontrar na palavra do Senhor que o barco virou. O vento soprou. Glória a Mas Deus, não é virou. verdade. Mas os discípulos não conseguem ver isso. Sabe por quê? Porque eles estão tomados de medo. É verdade. O discípulo não consegue visualizar esse milagre. Eu quero te falar uma coisa. Independente do que você está passando, não deixa que o inimigo venha jogar coisas para tampar a tua visão. Glória a Não Deus. permita que nada venha tirar do teu foco. Qual é o teu foco? É o céu, é chegar no céu. Pô, não deixa o inimigo tentar tirar, colocar medo em você, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode.
Porque é exatamente isso que o inimigo quer. É que você fique com medo e não veja o milagre. Hoje nós agradecemos pela multiplicação. Agradecemos pela libertação. Agradecemos por A, por B ou por C. Mas nós dificilmente conseguimos agradecer a Deus só pelo ato da gente estar vivo. Porque já é um milagre de Deus. Se eu estou aqui, é milagre. Você está aí, é milagre de Deus. Aleluia, Deus. Existem pessoas que chegam até mim e falam assim: irmão Magno, eu não sei orar. Como é que eu devo orar? E eu falo, comece dobrando o seu joelho e falando, agradecendo pela sua vida. Irmão, mas eu não tenho palavras para orar. Uma oração de 1 hora e 2 horas. Ora, meu irmão, comece a orar pelos teus ouvidos, olhos, cérebro, pele, que isso vai dar mais de 5 horas de oração. Quando terminar de agradecer pelo todo o teu corpo, então agradeça pelo dia. E você ainda diz, eu digo que não sabemos orar. Ao invés de pedirmos, agradecemos, porque estamos vivendo um milagre. Mas as ondas estão soprando. Jesus está no monte orando. Eu imagino, sabe, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, naquele momento ali, olhando para os discípulos, visualizando aquela imagem e parafraseando aqui, entre linhas falando, o Espírito Santo do Senhor falando assim: o que foi que você aprendeu? Acabou de sair de um milagre. O que você aprendeu? O que você está fazendo? Durante a tua caminhada, o que você está tendo? Qual intimidade, qual experiência Glória a que Deus. você está tendo? Aleluia. Porque não adianta só você colocar uma Bíblia debaixo do braço, vestir roupa de crente e não ter um testemunho, experiência com o Senhor, intimidade com o Senhor. Aleluia, Jesus, é verdade. Não adianta Pai. você querer mostrar o estereótipo, sendo que seu interior não está afastado de Deus. Mais do que uma roupa, eu tenho que estar diante do Senhor de corpo e de alma. Glória a Deus. Aleluia. Não é a questão dos discípulos serem conhecidos por acompanhar Jesus. Não é só essa questão. Mas os discípulos tinham que passar por algo em que eles viessem ter a certeza o que é que eles estão aprendendo. É verdade, Deus. Aleluia. É necessário que isso venha acontecer. Mas Jesus lá do monte, percebendo o que estava sucedendo, acontecendo, decide ao encontro deles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que seja